Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, em especial ao Cláudio e à Jaqueline pelo convite, né, pela confiança. Espero realmente poder acrescentar alguma informação aí nesses minutos pela manhã. Aqui não dá para se mover, não? Eu prefiro dar aula um pouco. Tem que ficar parado? Como é que faz isso aqui? Nós estamos falando de um assunto que, na realidade, interessa todos nós, a partir do momento que vai envelhecendo, como todo mundo vai envelhecendo, começa a dar importância para o cérebro, né? E será que nós estamos falando de condições onde mais ou menos por volta de 85 anos, provavelmente 1/3 de quem está sentado aqui vai ter alguma doença neurodegenerativa. Será que eu estou sendo exagerado? Bom, desde 1993, já na New England, já dizia, em fato, as doenças neurodegenerativas como Alzheimer, doença do neuromotor, doença de Parkinson, estão previstas para ultrapassar o câncer como segunda maior causa de morte no mundo. Quando observa esse gráfico nesse artigo, justamente explica o que está acontecendo. Imagina o seguinte, que nós temos aqui a mortalidade à medida que a partir da década de 70, né, o aumento da longevidade, observa-se que a doença em 2010, aqui as doenças neurológicas em vermelho, e o câncer aqui em azul, e as doenças respiratórias no meio. Veja, existe quase que poderíamos dizer nesse artigo, que uma epidemia de doenças neurodegenerativas. Então nós não estamos falando de nada raro, é um assunto que interessa a todos. O Alzheimer mata mais do que a soma a soma do câncer de próstata, que é o câncer mais prevalente no homem, e o câncer de mama na mulher. Porque temos esse exponencial, é uma curva exponencial. A partir dos 65 anos, por exemplo, na doença de Alzheimer, existe um crescente exponencial. Para se ter uma ideia, em 25 anos nós vamos dobrar o número de pessoas com Alzheimer. Veja, estatística, essa é uma estatística baseada no estudo americano. E o custo, logicamente, vai aumentando. Quando nós falamos de doenças neurodegenerativas, eu acho que tem que deixar um pouco claro de que tipo de doença nós estamos falando. Nós estamos falando, sim, do Alzheimer, nós estamos falando, sim, do Parkinson, mas nós também estamos falando de algumas doenças que não são tão prevalentes, mas que são doenças neurodegenerativas. A própria doença priônica é uma doença que afeta em 1 em 1 milhão, é degenerativa. As demências frontotemporais, que é um tipo atípico de demência, é uma doença neurodegenerativa. Mas as ataxias também são doenças neurodegenerativas, mas, de alguma maneira, vamos focar, se nós estamos falando, as 3 principais seriam a doença de Alzheimer, Parkinson, aí a esclerose múltipla entrou, porque é o seguinte, é uma doença inflamatória, certo? Desminimizante inflamatória, mas depois de um certo tempo, ela sim vai se tornando degenerativa com morte axonal. Então, consideramos como uma doença neurodegenerativa. E nós vamos falar a questão das doenças neurodegenerativas, mas a relação com a nutrologia. A nutrologia, na realidade, é uma das 54 especialidades médicas. Então, a neurologia me parece que está em 40 e 41, logo em seguida vem a nutrologia, que estuda essa questão da alimentação, das vitaminas também, dos hábitos de vida em relação às doenças. Primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: nosso alimento está contaminado? Antes de pensar em consumir o alimento, que tipo de alimento se deve consumir, que tipo de dieta? Primeira pergunta que nós temos que fazer: nosso alimento está contaminado? Bom, vamos entender o seguinte. Divulgado o relatório sobre os resíduos agrotóxicos em alimentos. Isso aqui a Anvisa divulgou em 2016, falando sobre a chance de uma intoxicação aguda. Eu não vou falar aqui sobre intoxicação aguda, mas mesmo, por que intoxicação aguda? A intoxicação aguda é
alimento que aquela situação onde você consome e você passa mal na hora, é que vai aqui na emergência do procardíaco. Então, você imagina que a laranja 12%, o abacaxi 5%, a couve 2,5%, sendo que no final 1,1%. A cada 100 alimentos, pelo menos um tem chance de intoxicar agudamente nosso organismo, de ir para o hospital com uma intoxicação. Mas, agora, intoxicação aguda, essa intoxicação é diferente da intoxicação que eu quero alertar em relação à intoxicação dos alimentos em relação às doenças neurodegenerativas. Enquanto eu estava fazendo a palestra, fazendo a aula, logo saiu essa na Folha de São Paulo, não sei se vocês lembram. 50% metade das amostras apresentavam irregularidades em relação aos vestígios de agrotóxicos. Eu não sei quem que leu essa matéria no Globo, na Folha de São Paulo, então eu já acrescentei para você nesse mesmo. Agora, será que isso é uma questão só... Porque vocês estudaram São Paulo e estudaram Brasília, me parece. Mas no Rio de Janeiro, foram estudar o atum enlatado, isso foi um estudo de doutorado, 39 das amostras coletadas, 53% tinham a mercúrio acima do limite normal. Você imagina que metade do atum enlatado está com aumento do nível de mercúrio. Bom, mas será que isso é uma situação só no Brasil? Não. Se você olha Bangladesh, que é um país pobre, sabe-se que existe a maior... 1/4 da população mundial está exposto ao arsênico. 1/4 da população mundial. Então, isso não é um fenômeno só brasileiro. Então, você imagina 1/4 da população. Ele coloca que arsênico é a pior contaminação num país existe em Bangladesh, porque 1/4 da população é exposto. Inclusive, o grande problema é que não existe uma regulação, um estudo dos alimentos em relação a esses contaminantes como o arsênico. Nesse artigo, por exemplo, níveis de arsênico e arroz deveriam ser regulados como o da água. O arsênico do arroz e da água deveria ser regulado, mas isso não acontece. Não existe uma fiscalização regular em relação a isso. Ao mesmo tempo, mês passado, estava lá Fox News falando, alimentos, 2/3 dos alimentos para criança tinham positivo para arsênico. 2/3. E outras toxinas como chumbo. Você imagina o alimento que nós estamos dando para nossas crianças. E o que acontece? Nesse mesmo estudo, mostrou que 65% tinha arsênico em altos níveis, 36% chumbo, cádmio e esse outro, a quimalides, né? E sendo que existia uma diferença entre um produto de 170% em relação a cada produto. Esse foi um projeto, um estudo independente nos Estados Unidos para mostrar o quanto que está contaminado o nosso alimento. Quando você começa a observar, os Estados Unidos eles são mais organizados, é um país rico, existe uma agência que estuda a relação das doenças crônicas, as doenças, e as substâncias tóxicas, sendo que, você imagina, na lista, pelo menos os 3 primeiros, arsênico, chumbo, mercúrio, e em 7º, cádmio, são metais pesados, né? Então você vê que existe já uma lista, isso estudos na agência americana, e eu atento pelo arsênico, chumbo, mercúrio, e esses eu vou estar falando também um pouco sobre isso. Então, os 3 primeiros são os metais pesados. Bom, aí a próxima pergunta tem que escolher o alimento, mas esses alimentos causam doenças? Será que causam doenças mesmo? Né? Escolher o alimento correto, será que causa doença? Bom, tudo indica que sim, mas vamos lembrar um pouco da história. As coisas passam e a gente esquece. Por exemplo, em Minamata já ocorreu. Em Minamata, na Baía de Minamata, que é essa baía ali, essa região, já no início de 1900, lá atrás, começou a empresa Shiso a jogar mercúrio no mar. 50 anos depois,
começou, quase um pouquinho mais, um pouquinho menos, os primeiros casos o primeiro caso deu no hospital de alteração neurológica, com perda da demência, com alteração da coordenação, neuropatia periférica. Ou seja, existe hoje no mundo, Minamata, hoje existe uma convenção, existe um museu no Japão, que é onde fala do perigo, onde milhares de pessoas adoeceram, milhares de pessoas tiveram alterações neurológicas e aonde existe uma das frases: se as coisas permanecem como estão, então morreremos sem propósito. Dessa intoxicação que aconteceu em Minamata, se existe um tratado internacional aonde o Brasil ratifica a Convenção de Minamata, aonde o mundo, vamos dizer assim, trabalha em pró da eliminação ou diminuição dos níveis de mercúrio no mundo. Então, essa questão da intoxicação do meio ambiente, do nosso alimento, em relação às doenças neurológicas, não é algo tão novo. É que às vezes a gente esquece, mas é algo que já existe na história, né? Imagina o seguinte: quem nunca brincou com esse brinquedo? Porque eu lembro muito bem na infância que esse brinquedinho aqui, que é o mercúrio, era dado na revista. As crianças abriam aquilo, não tinha contato com a mão. Depois, quantos anos depois, as crianças adoecem, ou o adulto adoece? Lembra que Minamata, 50 anos depois, começou o primeiro caso neurológico. E quem sabe tem a relação com uma brincadeirinha desse tipo, né? O mercúrio, agora, os termômetros vão ser proibidos até 2019, né? 2018, no Brasil. Opa. Bom, e quais são as consequências da intoxicação do mercúrio, do alimento ou do contato do mercúrio? Bom, a gente sabe que, primeiro, cansaço. Segundo, alteração da memória, distúrbio do sono, nervosismo, problema gastrointestinal, problema de concentração. Bom, a gente sabe que essas alterações do sistema nervoso central, muitas vezes, passam com uma condição até psiquiátrica, né? E quantos realmente podem estar contaminados com alguma situação? Se temos a questão do mercúrio no nosso meio tão prevalente, por que não começar a investigar? Bom, agora, essa questão dessas alterações neurológicas do mercúrio, sabe-se que estudos mostram que, tem vários estudos, eu escolhi um, que o mercúrio, sim, existe uma performance da questão neurocognitiva, fazendo testes em pessoas que têm níveis aumentados de mercúrio no sangue ou na urina. Sendo que, à medida que você consome peixe, você vai aumentando sua contaminação de mercúrio. É lógico que, não estou dizendo que o peixe é ruim, depois a gente vai debater isso, mas eu estou dizendo que nosso peixe está contaminado, e quem come muito peixe, dependendo do tipo do peixe, tem altos níveis de mercúrio. O mercúrio, relacionando a doença que até minutos atrás estávamos conversando com a Jaqueline, esclerose lateral amiotrófica, uma das piores doenças neurodegenerativas. Foi apresentado no Congresso, Congresso americano, onde quem consumia, os pacientes com ela tinham mais níveis de mercúrio em relação a quem não tinha doença. Isso. Em relação ao mercúrio e ao Alzheimer, foi feita nessa revisão de 106 artigos. Foi demonstrado, sim, que o mercúrio, pacientes com mercúrio tinha uma alteração, uma indução das proteínas beta-amiloides, que é relacionado à fisiopatologia da doença de Alzheimer, tinha um score cognitivo menor, e os autores sugerem nessa revisão que o mercúrio fosse eliminado das indústrias e substituído por outros tipos de materiais menos tóxicos. Um artigo de revisão. Bom, em relação ao arsênico, por exemplo, né? Eu não vou dizer que Napoleão morreu de intoxicação, isso é uma polêmica, mas sabe-se que Napoleão tinha no papel de parede e tinha no seu cabelo altos níveis de arsênico. O arsênico já é conhecido como algo que mata, né? É um metal pesado que mata, que antigamente se usava, e a gente está como número 1 ainda para ser eliminado no mundo. Ainda para ser eliminado. Sendo que fizeram um estudo, por exemplo, áreas onde a maior concentração, exposição
de arsênico nos Estados Unidos, onde se tinha áreas onde se consumia, onde tinha água mais contaminada com arsênico, alimento mais contaminado com arsênico, uma diminuição do score cognitivo nos idosos. Isso é um estudo americano, né? Você vê em vermelhinho, onde tinha alterações cognitivas. A relação do aumento do arsênico com alterações cognitivas. E a relação, por exemplo, da questão dos organofosforados, que são os pesticidas. Também existe uma relação forte na presença de agrotóxicos, DDT, e a elevação, aumento de 6,5 vezes a chance de ter um baixo perfil cognitivo no idoso. Será que a gente realmente presta atenção nessas coisas? Em relação ao Parkinson, observaram que regiões onde se utiliza agrotóxico em maior quantidade nos Estados Unidos tem uma mortalidade aumentada pela doença de Parkinson. Mortalidade pela doença de Parkinson. Estudos mostrando a relação entre os metais pesados e a deposição de beta-amiloide em relação ao Alzheimer. E recentemente a Anvisa proíbe, isso também agora, 2017, agora, setembro, proibiu a comercialização do herbicida porque estava a Anvisa em relação à doença de Parkinson. Sim, há um peso de evidências forte em estudos em animais epidemiológicos que indicam que o paracátion, o organofosforado, está associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson. Aí foi suspenso essa liberação. E o alumínio, né? O alumínio, nós vivemos a era do alumínio. Quase tudo tem alumínio hoje. Quase tudo. De fato, se o alumínio, estudos demonstram que ele tem a capacidade, de alguma maneira, interferir na nossa bioquímica normal do cérebro. Então, pela quantidade maciça de quase tudo tem alumínio, a água está contaminada com alumínio, você tem garrafas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos... Desodorante tem alumínio. Exatamente. Devido à carga elevada de alumínio, pela carga elevada, então, na média, por exemplo, se consome 7 a 9 miligramas de alumínio nos alimentos por dia. Para você ter uma ideia, alguns remédios que nós utilizamos, como hidróxido de alumínio, tem 360 miligramas, aspirina 10 a 20 miligramas de alumínio. Então, pela carga excessiva do alumínio, que todo momento nós temos, sabe-se que ela deposita no sistema, você, quando faz uma biópsia nos pacientes com Alzheimer, muitos têm um aumento do nível do alumínio no cérebro. Então, o alumínio não tem função biológica. Quando ele entra em contato com o cérebro, ele substitui os metais essenciais nos processos bioquímicos. Então, você vê um alumínio, um estudo, e a placa amiloide bem ao lado. Né? É inevitável, a consequência de se viver na era do alumínio é a presença de alumínio no cérebro. Bom, isso, por que eu estou dizendo isso? Estudos já de revisão de meta-análise já relacionaram que, nesse estudo de meta-análise, que é um estudo de vários estudos, demonstrou que uma revisão demonstrou que a exposição crônica de alumínio aumentou em 71% a chance de ter doença de Alzheimer. Certo? Já fizeram uma meta-análise disso. Estudo em cima de estudo. Nós estamos falando algo de casos clínicos. Né? E a poluição? Bom, essas micropartículas, sabe-se que regiões onde você... perto de rodovia, onde tem 50 metros de poluição, você tem um aumento pode ter uma diferença de até 10 vezes mais a quantidade de micropartículas, que são essas micropartículas, em relação a morar a 150 metros de distância. Sendo que isso dobra o risco de, por exemplo, Alzheimer em mulheres idosas. Né? Então, a poluição de morar numa rodovia, aumentando sua chance de ter a doença de Alzheimer. E por que isso? Porque entre os mecanismos fisiopatológico da doença de Alzheimer, as doenças neurodegenerativas, eu estou falando do Alzheimer porque é a mais prevalente, nós temos a questão da inflamação silenciosa. Isso não é algo novo. A inflamação silenciosa já é falado muito. E nós vamos falar um pouco sobre isso, por quê? Porque existe uma relação dessas doenças. Existem já grandes evidências de que existe um estado subclínico de inflamação, onde esse estado subclínico favorece a deposição da placa beta-amiloide e a doença de Alzheimer.
Agora, você diria o seguinte, anti-inflamatórios e esteroides. Não se pode recomendar anti-inflamatório para a pessoa tomar, justamente pelos efeitos gastrointestinais, efeitos colaterais. Mas existe uma relação dessa inflamação com o intestino. Essa inflamação, sabe-se que o local dessa inflamação subclínica tem uma relação com o intestino. Mas com o intestino, sim. Sabe-se, por exemplo, que a inflamação sistêmica ocorre pelo vazamento de LPS intestinal e gera uma upregulation, um aumento da neuroinflamação e aumentando o depósito de amiloide e hiperfosforilação da proteína tal. O que está querendo dizer, basicamente? A inflamação intestinal pode levar a uma inflamação sistêmica e isso favorecer o depósito de proteína beta-amiloide. Então, por exemplo, uma inflamação, outro estudo, intestinal altera a formação neurogênica hipocampal. Sabe-se que a neurogênese existe, mesmo na idade adulta. E a inflamação que acontece no intestino, a neurogênese, o que é? Formação de neurônios novos. E sabe-se que essa inflamação intestinal diminui essa formação de neurônios novos a nível cerebral. Então, sabe-se, por exemplo, um estudo relacionando a proteína C reativa, né, relacionada à cognição, mesmo após ajuste da idade, gênero, educação, fatores de riscos cardiovasculares, quem tem o PCR, que é um marcador sanguíneo aumentado, tem uma piora da performance cognitiva. Sim, inflamação sistêmica alterando a parte cognitiva. E quando nós falamos desse assunto, muitas vezes nós estamos falando de uma fase inicial de uma formação de uma doença. Né? Uma formação, imagina que a doença está aqui, e nós estamos falando de um estágio inicial, principalmente. É aqui que nós devemos tratar. E essa inflamação tem muita relação com a nossa parte da microbiota intestinal. Esse é um artigo da New England e mostra várias doenças relacionadas com um aspecto que nós damos pouca importância, a nossa microbiota intestinal. Inclusive, do tema que nós estamos falando, das doenças neurológicas, psíquicas. Né? Estima-se que no intestino grosso vive pelo menos 39 trilhões de células bacterianas. Nós somos mais bactérias do que células normais. Nós somos mais bactérias. Sendo que, o que acontece? Nós temos, com o envelhecimento, ainda mais com o nosso estilo de vida, envelhecimento, os hábitos, nós vamos alterando, desequilibrando nossa flora bacteriana intestinal. E esse desequilíbrio gera uma inflamação, como mostrei, e gera uma inflamação sistêmica. Então, isso é muito importante a gente compreender. Por quê? Porque se a gente quer tratar a inflamação, ajudar a diminuir nosso risco, nós devemos pensar em diminuir nossa inflamação. E nós temos que começar a diminuir pelo intestino. Por exemplo, é segredo da boa saúde de uma tribo que se alimenta da mesma forma há 40 anos. Então, isso saiu agora na BBC, foi que semana passada eu resolvi, inclusive porque eu já ia falar sobre isso mesmo, e a longevidade. Essa tribo, o Hadza, são uma das poucas tribos coletoras caçadoras. E acredita que eles habitam o mesmo lugar no norte da Tanzânia há 40 mil anos. E eles gozam de uma longevidade, de uma saúde impressionante. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, esse foi um estudo que eu já ia colocar em relação justamente a uma tribo coletora-caçadora. Aonde essa tribo alimentam basicamente de caça, basicamente de frutas, de coisas que eles colhem na natureza. E o que mostrou? Que a microbiota intestinal, a flora bacteriana intestinal das crianças, permite maior capacidade de retirar os alimentos da física e proteger da inflamação. Então, o que acontece? Esse grupo, ou seja, quando se tem uma alimentação menos refinada, uma alimentação menos industrializada, mais próximo da natureza, mais do natural, sua flora bacteriana intestinal está mais diversificada e diminui a sua inflamação. Isso sim já tem mostrado em estudos. Né? Esse foi um estudo que mostrou a distribuição de Alzheimer em países onde você tem uma grande sanitização, onde você tem uma grande industrialização, onde você tem a comida é muito refinada, onde existe um processo onde você não permite alimentar como
os coletores caçadores. Então, mostra aqui, por exemplo, que países com alto grau de sanitização têm baixa diversidade de micro-organismos intestinais e que tem aumento da prevalência do Alzheimer após ajuste da idade. Então, se você olhar lá em cima, aqui é o Alzheimer, então países como Dinamarca, Canadá, Bélgica, você tem uma alta prevalência do Alzheimer, enquanto países onde você tem uma diminuição da questão da prevalência do Alzheimer. Existe uma relação epidemiológica também em relação a isso. E será que é epidemiológica ou existem intervenções clínicas? Bom, esse é um estudo com suplementação de probióticos, né? Nesse estudo, foi feita intervenção com esses probióticos e demonstrou, com 60 pacientes randomizados, que após o uso dos probióticos houve um aumento, uma diminuição da inflamação do PCR, que é um marcador inflamatório. Houve um aumento do glutatião peroxidase, que é uma enzima antioxidante. Houve uma melhora da função pancreática, relacionada à insulina. E houve uma melhora do Mini-Mental. Mini-Mental é a escala de performance cognitiva. Será que só é na doença, na Alzheimer? Não. Na esclerose múltipla também. Estudos mostram que as fezes dos pacientes com esclerose múltipla têm menos diversidade de micro-organismos intestinais do que o controle. Bom, e a questão do açúcar, do alto índice glicêmico? Sabe-se que, por exemplo, um estudo com 1.300 comunidades, durante 7 anos, com 5.544 pessoas, foram feito um segmento e demonstrou que o diabetes em si aumenta 76% a chance de ter síndrome demencial, 50% de Alzheimer e 127% de demência vascular. O fato que nós vamos falar está na questão do aumento da resistência insulínica. Aumento da resistência insulínica, eu vou explicar para vocês, relacionado ao estímulo da formação do beta-amiloide relacionado à patologia do Parkinson. E em relação, mesmo que você não seja diabético, imagina-se que você tenha simplesmente uma glicose no limite superior. Será que isso tem alguma relação? Sim, nesse estudo com 266 pessoas saudáveis, foi feita uma avaliação basal e depois de 4 anos, e mostrou que naqueles pacientes que tinham o nível de glicose no limite superior, mas não diabético, tinham de 6 a 10% diminuição do volume cerebral. Então, aumento que se conclui nesse estudo, que é o aumento da glicose associada à atrofia hipocampal e atrofia amidaliana. São áreas cerebrais onde o aumento do açúcar diminuiu o tamanho. Aí foi falado da dieta mediterrânea. Já foi feito estudos, como a dieta mediterrânea é uma dieta de baixo índice glicêmico, basicamente de baixo índice glicêmico, e essa doença já foi feito estudos de revisão. E nesse estudo foi identificado nesse estudo de revisão 62 artigos, sendo que selecionaram 16, e a dieta do Mediterrâneo nesse estudo mostrou que houve uma diminuição de 13% das chances de ter Parkinson e Alzheimer, provavelmente pela diminuição do índice glicêmico. Agora, quando nós falamos além da questão dos macronutrientes, dos carboidratos, é importante entender que o nosso organismo, a nossa função neurológica depende das vitaminas. Várias funções, mecanismo bioquímico cerebral depende das vitaminas. Sendo que, e por que não pensar qual é a função das vitaminas do sistema nervoso central? Vamos imaginar o seguinte, por exemplo, a homocisteína dentro da cardiologia já é algo bem definido, mas sabe-se que ela depende para a homocisteína é um intermediário tóxico, lembra? Um intermediário tóxico, tem que baixar ela, sendo que ela é derivada da dieta transformar a metionina em cisteína. A homocisteína é um intermediário e ela precisa da B6, B12 e o ácido fólico. Sabe-se que altos níveis de homocisteína está relacionado a uma piora cognitiva. Quanto mais homocisteína, que é dependente, uma parte, tem as questões genéticas, eu não vou falar da parte genética, mas uma parte da homocisteína alta está relacionado à diminuição, à deficiência vitamínica.
está associado ao aumento da questão do Alzheimer. Níveis baixos de proteção. Então, aumento dos níveis de homocisteína e baixos níveis de vitamina B prediz perda cognitiva. Esse é um estudo. Aumento do ácido fólico, a diminuição do ácido fólico e diminuição do ácido fólico aumentando a incidência de demência e diminuindo a incidência de demência. Vitamina D. O aumento nesse estudo, que foi um follow-up, né, mostrou que desses casos, baixos níveis de vitamina D associado à perda cognitiva em idosos. O estudo foi prospectivo. Observaram que aqueles com baixos níveis de vitamina D tinham mais chance de ter perda cognitiva. Em relação aos antioxidantes, nesse estudo, onde foi feito na verdade é um crossover, né? Foi estudado e observaram que aquelas pessoas que foram com 4.740 pessoas, aqueles que utilizavam vitamina E e C, utilizavam a vitamina E e C em combinação, tinham menor incidência de doença de Alzheimer. Não isolado, quem usava vitamina E ou C isolado não teve nenhuma diminuição. Mas quando usado em combinação teve uma diminuição da incidência de Alzheimer, provavelmente porque a vitamina C é hidrossolúvel, a vitamina E é lipossolúvel, você está compartimentos diferentes agindo como antioxidante. Outros, nesse caso, nesse estudo, foi avaliado com 104 pacientes, e como é que foi feito esse estudo? Na realidade, eles dosaram isso a nível sanguíneo. Esses 104 pacientes se observaram e foram acompanhando esses pacientes. Na realidade, foi feita uma avaliação de quem desenvolvia o Alzheimer e quem não tinha. E mostrou que aqueles que possuíam níveis de referência aumentado de vitamina B1, B2, B6, ácido fólico, B12, vitamina C, D e ômega 3 obtiveram aspectos cognitivos e anatômicos mais favoráveis. A depressão, no caso, quem usava o ômega 3 não teve um resultado tão favorável. Isso porque é interessante a gente entender que existe um contínuo. As doenças do cérebro, a tendência das evidências científicas tem mostrando que a doença do cérebro é uma só. A depressão tem relação com o Alzheimer. As doenças cerebrais têm uma relação uma com a outra. Por exemplo, quem teve depressão, não foi o propósito dessa aula apresentar sobre isso, mas você tem aumento do risco de ter Alzheimer, inclusive, e pior ainda se você tem uma depressão não tratada. Já tem estudos demonstrando isso. A gente pode até combinar uma outra palestra só para falar sobre isso. Mas mostrou que o estresse oxidativo contínuo está relacionado, esse artigo é bem interessante, com a Alzheimer. Então imagina o seguinte, a depressão tem também na sua fisiopatologia um estresse oxidativo acentuado. A soma, imagina que um grau intenso de estresse oxidativo, às vezes, um ou outro antioxidante não vai resolver. Talvez isso que tenha ocorrido em relação ao ômega 3. O grau de oxidação estava muito aumentado. E aí estou finalizando mais alguns slides, que eu quero só atentar um pouquinho à observação em relação ao ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico é uma substância natural que existe principalmente no espinafre, certo? Esse ácido alfa-lipoico existe em pequenas quantidades no espinafre. Existe em outros alimentos, tem no brócolis também, né? Esse ácido alfa-lipoico é usado na medicina tradicional, como nós tratamos como a vitamina, é uma substância natural que é usada para tratar neuropatia diabética, certo? Nós, neurologistas e nutricionistas, nós já conhecemos como neuropatia periférica. Mas, por ser uma substância natural, a chance de qualquer efeito colateral é 0,01%, que é uma substância que existe na natureza. Sendo que foi estudada, e ela tem algumas, digamos, na sua base de ação, ele estimula a acetilcolina, pelo aumento da ativação da colina acetiltransferase, aumenta a deposição de acetilcolina na fenda, ela aumenta a captação de glicose,
aumenta quelante, é um tequelante também, tanto é que você não pode usar junto com ferro, porque ela quela, ela elimina o metal pesado, ela inibe a formação do radical hidroxila, aumenta a enzima antioxidante, que é o glutatión, e diminui a inflamação, todos relacionados com a fisiopatologia do Alzheimer. Então, nesse estudo, por exemplo, durante 4 anos, foi observado que, com poucos clientes, pacientes 43, mas houve uma melhora, uma diminuição da evolução dos pacientes, da perda cognitiva, dos pacientes que foram tratados com ácido alfa-lipoico em relação aos pacientes que não foram tratados. Então, nesse outro estudo, foi com um pouco mais de pacientes, com 128, 64 diabéticos e 64 com diabetes e 64 não diabéticos, com diabetes e sem diabetes. Nesse caso, o estudo prospectivo foi de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, e foi demonstrado que houve sim uma melhora cognitiva, uma diminuição da evolução cognitiva nos pacientes que tinham Alzheimer e eram diabéticos, em relação ao que não era diabético. O que está querendo dizer? Que em alguns casos, a fisiopatologia, quando envolve a resistência insulínica, como eu disse, que estimula o depósito de beta-amiloide, quando existe na sua fisiopatologia a questão da resistência insulínica, o ácido alfa-lipoico teve um resultado melhor nesse caso. Também, esse é um estudo randomizado, controle, onde foi associado a 39 pacientes, foram randomizados, e aí o que aconteceu? Que os pacientes que usaram ômega 3 e ácido alfa-lipoico, aí são ômega 3, você sabe, diminui um dos mecanismos, ele diminui a inflamação a nível cerebral, e associaram com o ácido alfa-lipoico, que tem aquela associação, como eu disse, de antioxidante, detox. Houve uma melhora na escala do Mini-Mental, então, na verdade aqui é o Mini-Mental, quanto maior o Mini-Mental, melhor, né? É melhor a reserva cognitiva, e houve uma diminuição na perda cognitiva em relação, quanto mais alta aqui a escala, é pior a escala funcional do cliente. Então, houve uma diminuição na perda cognitiva. O paciente não deixou de ter Alzheimer, mas nesse caso, nesse estudo, mostrou que houve uma diminuição da evolução em 12 meses. Bom, não é um sinal de saúde estar bem adaptada a uma sociedade doente. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, nessa abordagem, lógico, eu tinha um tempo necessário para explicar, para propor algumas ideias, mas que outro dia eu estava numa mesa onde 80% das pessoas tomavam algum tipo de remédio. Jovens, abaixo de 40, antidepressivo, ansiolítico, psicoestimulante e hipnótico. Será que nós estamos realmente numa sociedade saudável e se adaptar a ela realmente é saudável? Essa é a minha mensagem. Obrigado. Não poderia também deixar de acusar aqui a presença da Carla Tocker, que é uma das maiores especialistas do Brasil de renome internacional no que diz respeito a déficit cognitivo e memória, né? E ela falando sobre memória. E aí a Roseli, que é a chefe da neurologia lá do Fundão, fez uma pergunta para ela sobre hemianopsia homônima, não sei o que, numa determinada situação. E a Carla, com a maior simplicidade, falou assim: Roseli, sinceramente não sei te responder, eu preciso pensar. É tão difícil você escutar alguém falar assim, não sei hoje em dia, mas ela falou aquilo de uma forma tão tranquila, né? Rafael, assim, eu queria só, antes de começar o debate, parabenizar, porque a sua aula, além de ter sido muito boa, ela foi recheada de slides com referências. E essa área da nutrição, da nutrologia, às vezes dá muita chance para sair pelo lado do charlatanismo, vamos dizer assim, né? A pessoa vender milagres, essas coisas. Você foi muito consistente na sua apresentação, mostrando bastante, assim, embasamento científico. E eu só queria fazer 2 comentários. Não deixem de ler a Harvard Business Review desse mês. Tem 3 artigos interessantes. Um deles é sobre poluição. Na Europa se fala muito nos congressos de cardiologia, de poluição. Aqui quase não se fala, nos Estados Unidos pouco. Trabalho interessantíssimo em Nova York com operadores de mercado financeiro. Aqueles que trabalhavam eliminando as outras variáveis, os vieses, como dias chuvosos, dias nublados, essas coisas todas. Dias mais poluídos com menos poluídos. Piora o rendimento em 15% dos operadores de mercado acionário, quer dizer, poluição e déficit cognitivo. Então a gente já fala de poluição e um monte de coisa.
Outra coisa que provavelmente vocês vão debater aí, o trabalho clássico da microbiota das crianças africanas com as italianas, né? Isso é uma coisa muito interessante. No Congresso Europeu esse ano se falou muito de microbiota. E assim, só para deixar uma pulga atrás da orelha para o debate, né? Quando se estuda longevidade, embora a gente fale muito dos vários tipos de dieta e longevidade, não há uma dieta única, quem estuda os centenários das Ilhas Azuis, por incrível que pareça, Península de Nicoya na Costa Rica, Ilha da Sardenha, Okinawa no Japão, os Cáucasos da Geórgia, todos esses pacientes, nenhum deles tinham dieta com restrição de hidrato de carbono. Uma dieta com restrição de hidrato de carbono é menos que 50%. E como é que se explica isso? É muito fácil. O que os estudiosos chegaram à conclusão? Eles comem 60% de hidrato de carbono, mas você faz uma dieta com 60% de hidrato de carbono, de 2.000 calorias, de 50%. E o outro come restrição de calorias, ele come 1.600 calorias, mas ele come 60% de hidrato de carbono. Então, na realidade, ele come 60% de 1.600. Ele come mais do que o que está comendo 50, mas ele come 960 calorias. Então, eles começam a enxergar que talvez não seja só o tipo de nutriente, mas que a restrição calórica é um dado importante e qual o tipo de nutriente que ele está ingerindo, qual o hidrato de carbono que ele está ingerindo. Então, isso é uma coisa que vai dar assim, um pano para a manga aqui para a discussão. Isso eu recomendo ler o livro do Einart, é um livro de 400 páginas, chamado O Segredo da Longevidade, que ele estuda a fundo todas essas dietas. E eu senti falta, só uma coisinha na sua palestra, de falar um pouquinho do nosso frango com hormônio, do nosso boi com frango com antibiótico, do nosso boi com hormônio, do nosso salmão de cativeiro, que a cor dele vem toda cheia vem do petróleo, derivado de petróleo. Então eu acho que agora tem muita coisa para vocês falarem aí. Começa o Henrique falando, depois Jaqueline, depois a gente abre aí para vocês. Muito boa, excepcional a tua palestra. Então, bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. Fiquei impressionado com alguns números, tanto os números claro, sabemos o crescimento das doenças degenerativas ao longo dos próximos anos. A última que eu vi até 2050 quadruplicar o número de Alzheimer especificamente. E também eu acho que todo mundo impressiona esses dados sobre intoxicação de alimentos, né? É uma coisa que nem todo mundo estuda no dia a dia, na prática clínica, mas mercúrio, arsênico, enfim, é assustador. Eu acho que futuramente tem que ter não só selo verde de indústria, empresas terem um selo ecológico, mas também livre de intoxicações cada vez mais, né? Isso ser uma moeda social, né? Talvez vamos nos encaminhar para isso aí. Fiz algumas anotações breves aqui, que é o seguinte, né? Classicamente você começou falando sobre o efeito a curto prazo de intoxicação aguda, diferenciando de efeitos a longo prazo na cognição, né? Da cognição em outras funções neurológicas. A gente na clínica, a gente tem, seja pela nossa formação, seja pelo viés dos pares, a gente tem muito um viés de ficar focando só em assuntos de ou farmacologia ou busca fisiopatologia em áreas de sempre, né? Genética, metabólica no sentido de os aspectos clássicos do metabolismo, mas falta muito desde a nossa formação na graduação até um incentivo na prática, se incorporar aos guidelines, uma preocupação maior com essas áreas. Eu sinto muita falta. Isso é uma autocrítica, né? Então, bom, algumas pontuações aqui. É importante sempre a gente lembrar que nas metodologias dos estudos a gente tem que sempre atentar para ajustar os outros fatores, né? Claro que tem alguns, a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, já tem evidência suficiente mostrando efeitos na cognição, mas sempre quando a gente se defrontar com qualquer trabalho desse tipo, a gente tem que ajustar os outros fatores. Como é que era também a atividade física,
como é que era também outras questões de estilo de vida, como é que era medidas de estresse, de quantidade e qualidade de sono, de outros fatores cardiovasculares, enfim. E não só uma variável apenas, ajustar todos os outros, né? Lembrar também que muitos achados têm algumas evidências conflitantes de benefícios. Eu fui rever, por exemplo, recentemente, o ômega 3 teve uma publicação da Neurology de 2014, teve uma boa correlação positiva em relação ao tamanho do hipocampo. Foi avaliado mais de 1.000 pacientes por 8 anos com a ressonância magnética e viu que níveis de ômega 3 se correlacionam com o tamanho do hipocampo. Por outro lado, comparações de placebo versus ômega 3 no estudo da JAMA de 2015 não mostrou tanta correlação. Então, assim, temos muito que amadurecer em relação a esses achados. Tem muitos estudos conflitantes também. No Alzheimer, especificamente, um preparado nutricional, o Suveneide, ele tem achados muito positivos, por outro lado, em relação à memória de curto prazo, memória episódica, principalmente. Por outro lado, sempre tem, às vezes são os mesmos grupos que estudam aquele composto, então a gente tem que fazer estudos mais de outros centros e também prolongados, e enfim, esses estudos têm que ser repetidos, né? Não pode acontecer, a minha área, a neurologia, aqui no Procardíaco a gente faz muito a área de AVC e questões agudas na neuro, mas eu me dedico também à esclerose múltipla. Como ele comentou, uma doença autoimune que afeta principalmente jovens, gerando diversos sintomas. E na esclerose múltipla a gente tem a grande polêmica da vitamina D. A vitamina D, é claro, está preenchendo todos os aspectos da medicina, né? E ela provavelmente tem um efeito imunológico muito importante. E até porque provavelmente ela não é uma vitamina, é quase que um hormônio. Então, por outro lado, não está muito clara a relação, se é causal ou não, entre a fisiopatologia da esclerose múltipla e a presença de vitamina D, porque vários estudos também mostram que pessoas com vitamina D normal desenvolvem esclerose múltipla e pessoas que têm vitamina D baixa não desenvolvem esclerose múltipla. Então, esses estudos também precisam ser amadurecidos, ao ponto de que a Academia Brasileira de Neurologia ela tem um statement de alguns poucos anos atrás, dizendo que esclerose múltipla não pode ser tratada com hiperdose de vitamina D apenas, tem que ter os remédios clássicos associados. Então, outro dado, eu pude ver, acabou de sair em outubro, na Neurology, falando na relação, um estudo sobre o magnésio, bem interessante, falando que o magnésio, tanto muito baixo quanto muito alto, hipermagnesemia e hipomagnesemia, está associada a aumento de todas as incidências de todas as causas demenciais. Também um amplo horizonte aí de convite ao estudo. Também a microbiota intestinal, isso que é um mistério para muita gente e para mim também, porque a microbiota está ganhando cada vez mais relevância em muitas áreas da neurologia, em esclerose múltipla. No último Congresso de Neurologia aqui no Brasil, Congresso Brasileiro, uma das palestras magnas foi sobre a relação entre a microbiota intestinal e a fisiopatologia de Parkinson. Parkinson, a gente sabe, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, acomete principalmente alterações do movimento, instabilidade, tremor, rigidez, etc. E o nosso modelo de estudo é sempre focando no sistema nervoso central, degeneração de neurônios da substância negra, neurônios dopaminérgicos, só que tem uma relação consistente cada vez mais com a microbiota intestinal. Há que se estudar isso. A gente não pode deixar isso de lado. Como o Dr. Cláudio mencionou, muitas vezes, nós clínicos principalmente, a gente fica um pouco receoso de tocar em alguns temas, porque muitas vezes eles são contaminados por pouca evidência. Só que, certamente, por exemplo, a vitamina D na esclerose múltipla, ela tem um valor relevante. A gente não pode se desculpar de deixar esse tema de lado. A gente tem que entrar a fundo. É preciso que lideranças
instituições entrem a fundo nesses estudos para não ter nenhum preconceito, digamos assim, quanto a esses temas, né? Para, afinal de contas, dirimir, purificar ali o que tem de bom e o que não tem de bom, afinal de contas, né? Finalizando também, outra coisa em relação à metodologia, que eu sempre levanto em relação a estudos de cognição, especificamente, me é uma área muito cara, a nível de consultório a gente acompanha bastante pacientes com alterações de memória, Alzheimer, etc. As escalas que se avaliam cognição é sempre muito importante. O Mini-Mental é uma das escalas mais classicamente usadas no dia a dia para avaliar a cognição, mas existem outras escalas muito mais refinadas para avaliar domínios da cognição específicos, escalas só de memória, escalas só de atenção, escalas só de funções executivas, etc. Então, é importante também perguntar qual escala foi avaliada em cada estudo, né? Bom, queria ficar por aqui nos comentários, vou passar para Jaqueline. E a última lembrança também, o hipocampo é uma área, você mencionou bem a glicose, né? O hipocampo é uma área que cada vez mais se compreende que ele sofre de intolerância à glicose, assim como outros órgãos classicamente sabidos, como, por exemplo, fígado, músculo, etc. Especificamente no cérebro, o hipocampo sofre bastante com isso, então pode ter uma relevância bem circunscrita em relação à glicose, diabetes, etc. Vou passar aqui. Muito bom. Ótimas colocações e o doutor Rafael, impressionada com a sua abordagem. Como eu falei, com certeza amanhã riquíssima de aprendizado, né? E assim, eu fico com mais esperança. Porque a gente vê que se a gente tiver o aspecto da prevenção lá no comecinho da vida, a gente pode ter muito menos prevalência de doenças, como a gente não tem dentro de um contexto assim, de cenário promissor. Não. A gente imagina que daqui a 3, 4 décadas a gente vai ter um cenário muito pior com relação à prevalência de doenças. Mas acho que se a gente foca na questão da prevenção, né, a higiene do sono, a higiene do bem-estar, alimentação saudável, a detoxificação, porque assim, na verdade a gente precisa comer comida de verdade, a gente precisa usufruir, né? E dentro do contexto temos alternativas, eu sei que é difícil, né? Não é uma coisa simples, requer muita disciplina. A gente tem, né, assim, a vida corrida e uma série de outras questões que nos distanciam dessa questão de comer melhor, escolher melhor o que vai comer. Então, todos os seus apontamentos no sentido de intoxicação, né, na verdade, por metais, a gente vê que são alimentos processados, de fácil acesso, de fácil uso, né? Dá trabalho comer, né? A gente... Inclusive, às vezes, a gente tem que fazer uma escolha de Sofia, né? A gente fica com os bichinhos dos orgânicos ou a gente usa os pesticidas, né? Então, a gente, enfim, fica meio por aí. Mas é complicado, a gente sabe que o dia a dia corrido nos impulsiona a fazer escolhas não muito saudáveis. E atividade física, né? Eu acho que com certeza, a gente ter uma vida, um estilo de vida mais saudável, adotar dietas, ou quer dizer, eu nem chamaria de dietas, mas alimentação baseada em evidência, né? Porque a gente tem inúmeros estudos que mostram como é melhor a gente se alimentar. Então, a esperança que eu tenho é por aí, né? Porque, realmente, se a gente não foca na prevenção, quando a gente tem uma doença instalada, a gente se depara com uma situação muito triste, né? Porque, assim, a gente vai passar o tratamento, a gente vai passar a ajustes multidisciplinares, a gente vai precisar de tudo, né? Para poder sobreviver, no caso de uma doença neurodegenerativa, por exemplo. Então, os cuidados depois se modificam, né? Eles passam a ser multidisciplinares e muito custosos.
não só financeiramente, como emocionalmente. Então, prevenir doença ainda é o melhor remédio, na minha opinião. Então, acho que eu tenho esperança ainda. E fiquei na dúvida, na verdade, assim, eu tenho essa dúvida, e assim, a verdade é que, como eu mencionei, né, a ciência da nutrição nos traz novidades todos os dias. E quanto mais a gente lê, menos a gente sabe, porque é uma enxurrada de informações que hoje é desta forma, amanhã nem tanto, né? E a gente vai, obviamente, aprendendo. E aí a questão do monoglutamato. Existe realmente uma relação do acréscimo, né? Do acréscimo do monoglutamato, do glutamato monossódico, por exemplo. Desculpa. Na questão da ELA ou de outras doenças neurodegenerativas? Olha, em relação a ela, não. Pelo menos que eu saiba, não sei se meus colegas neurologistas querem falar, mas existe uma relação dos alimentos, por exemplo, quanto mais conservantes, maior o índice de déficit de atenção. Isso já tem estudo já bem claro em relação a isso, mas em relação a ela, eu não vejo uma forte evidência. Não sei se o Henrique quer comentar alguma coisa. Assim, na verdade, a dúvida é pela relação com o glutamato, né? Que é uma questão excitotóxico, né? E quem tem, obviamente, essa doença, tem o controle através do medicamento, inclusive, que é o único aprovado até hoje no Brasil para o uso na ELA. Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Que bom que não, mas é melhor não usar, porque usar glutamato monossódico está usando produtos industrializados, então melhor não, né? E a questão do ômega 3, né? Que, assim, acho que ômega 3, probiótico, são realmente necessários mais estudos, mais ensaios clínicos, com certeza. Espero que muita gente se interesse em estudar mais sobre isso, e com certeza é o caminho, porque intestino saudável é indivíduo saudável, né? Tem relação com uma série de outras questões. Então, enfim, foi super esclarecedor, adorei no sentido assim dessa atenção, né? Esse dia a dia da gente, que a gente tem que ter cuidado, tá? Então, foi só isso. Vamos abrir para a plateia aqui. Nós temos aqui vamos começar com a nossa mestre aqui, depois a Carla, o Plínio. A Virgínia fala muito de ler rótulos, né? Será que no futuro esses produtos vão ter também esse índice de contaminação, Virgínia? Faz seus comentários. Parabéns aí pela colocação dos três, e principalmente pelo Rafael. Foi muito proveitoso nós falarmos aqui desse tema, e eu acho que virou um jargão moderno para os nutricionistas a questão de que é melhor descascar do que desembalar. E isso é uma realidade, traz à tona essa pergunta que o Cláudio aborda. E aí, como nutricionista, eu acho que vale a pena a gente fortalecer aquilo que fica evidente em relação à capacidade de diversificação do que se come, né? Inclusive com formas de preparo diferentes, porque uma das maneiras de se contaminar também facilmente é quando você usa sempre o mesmo instrumento para contato com o alimento, né? E aí, como se valorizou a questão do alumínio, você tem os diversos tipos de panelas que podem ser também altamente contaminantes, né, com uma liberação de alumínio bem grande, e pelo tipo de preparo, onde você expõe demais o alimento, você faz um refogado, você atrita ali um outro tipo de talher inadequado e que os nossos primitivos não usavam dessa forma, então é mais aço em cima de aço. Então, acho que são coisas que, na hora que o nutricionista está diante do cliente, ele pode ajudar muito nessa capacidade de diversificação. E também fazendo uma variação entre o que é cozido, entre o que é cru, porque isso será uma maneira da gente melhorar a microbiota. E aí tudo aquilo que se fala de microbiota é também o nutricionista começar a tirar mais proveito do que é uma coprologia funcional, né? O que se joga fora através das fezes, aí você vai saber o que está se comendo também. É mais ou menos como se fosse o lixo da casa de quem come mais adequadamente.
diferente? Ela vai ter mais embalagens ou vai ter mais cascas? Da mesma forma, em relação às fezes também você conhece, e isso está sendo dito em relação aos experimentos. Carla, fala aí um pouquinho para a gente da cognição. Eu queria primeiro agradecer a palestra do Rafael, como o Domênico falou, baseada em artigos importantes, né? E a importância disso, assim, eu acho muito grande. Eu tive há 2 semanas, eu participei de uma banca de tese de doutorado na UERJ, que o trabalho foi excelente. E logo na introdução era sobre cognição, doença de Parkinson e correlação com ressonância nuclear magnética. E logo no início da introdução ele falava da perspectiva de um aumento da incidência de doença de Parkinson na população de 4 vezes, isso a partir dos 50 anos. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Aí eu indaguei, foi a primeira pergunta, eu digo, mas como é que a gente está sendo envenenado? O que está acontecendo com a população, né? E aí ele olhou para mim, né, e disse, não, está citado no artigo, eu citei o artigo e ficou por isso mesmo, né? Então, é o tipo de discussão que eu acho que para a gente é muito importante, né? Quer dizer, por que um tal aumento da incidência de doenças neurodegenerativas? Né? A impressão que dá é que nós estamos sendo realmente envenenados, né? Então, eu achei muito interessante. Ficou faltando ainda algumas questões, assim, que eu tenho muita dúvida. Os transgênicos, uso do celular, né, que tem vários estudos mostrando o aumento da perfusão no local que você utiliza. E o próprio estresse no dia a dia, né? São fatores que a gente pensa, mas acho que é muito difícil estudar, ainda mais que são fatores mais recentes, né? Os transgênicos, eu conheço alguns estudos que foram feitos na França, mas que foram rapidamente, alguns apareceram na mídia e foram rapidamente abortados, né? Com o aumento do índice de tumores. Eu não sei se você poderia comentar um pouquinho sobre transgênicos Em relação aos transgênicos, eu não tenho uma conclusão ainda. Mas em relação ao celular, quando você usa o celular na sua cabeça, aumento da incidência de tumor cerebral. Infertilidade também. Quando se usa o celular no bolso, próximo da região escrotal, também mostrando uma diminuição da fertilidade masculina e também em relação à potência. Em relação ao celular, realmente, eu recomendo que a gente preste um pouco mais atenção em relação a isso, né? O celular altera o funcionamento das células, se é naquela região que é colocada muito próximo, e isso realmente, eu tenho visto isso sim, e recomendo que a gente evite, in case, né? Em case, não dormir com o celular do lado aqui. Tem gente que dorme, né? Travesseiro, bota o celular. Celular não ficar o homem muito no bolso, né? Tentar estar distante. Seria isso. E crianças, né? Também com o celular, enfim. E só uma experiência que eu tenho na clínica, né? Que eu vejo muito paciente com possível diagnóstico de doença de Alzheimer, né? Eu faço quase que a minha especialidade dentro da neurologia. Quando eu faço um screening, é muito frequente a gente ver alumínio elevado. E aí a gente pede, né? Bom, primeiro, panelas, desodorante, creme dental, né? Pasta de dente. A gente pede às vezes até a água, né? A gente pede para a pessoa mudar a fonte, e aí você consegue ver uma redução. Só que no consultório, o caso clínico, né? É muito difícil a gente ver, né? A gente tem a impressão que pode melhorar, que pode lentificar a evolução da doença, enfim, mas é um fator que eu acho que vale a pena ser avaliado, e a gente se surpreende. Eu me surpreendi. Há alguns anos eu comecei a pedir essa dosagem do alumínio. Como é frequente o alumínio acima do considerado normal, né? Acima de 10, né? Isso é verdade. Quando se começa a investigar essa parte da intoxicação dos metais pesados na prática clínica, você começa a realmente se surpreender. Realmente se surpreende. Os metais pesados se pode dosar, hoje não é muito difícil. Teste na urina, tem no sangue, tem no cabelo. Os organofosforados na urina, a melhor análise nos Estados Unidos, a gente muitas vezes escolhe e manda para lá, né? E realmente, na prática do dia a dia, a gente se surpreende em relação a isso. Então, realmente, agora, eu acho o seguinte também, até que ponto, porque é o seguinte, quando a gente está uma doença já instalada, um Alzheimer já moderado, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Como a Jaqueline falou, eu acho que o foco deveria ser sempre na prevenção. Essas técnicas, essas maneiras
mais naturais de tratar, não é medicação. Isso é aos poucos, é sutil. E deve-se pensar antes do que, até antes, a gente sabe que a doença de Alzheimer, por exemplo, ou Parkinson, a doença começa 10 anos antes. A fisiopatologia 10 anos antes. Só que no modelo atual de medicina, nós começamos a tratar quando já está no início a moderado. Normalmente até moderado. Né? Até moderado. Então eu acho que isso seria importante, a gente, antes, investigar mais e tentar buscar mais a prevenção, como a Jaqueline falou. Outra coisa que eu queria, vou até deixar aqui para vocês, o Lancet Oncology publicou em 2015 uma revisão da Organização Mundial da Saúde. Está aqui o texto, está marcado a página. Carne processada, esses embutidos, carcinogênico. Essa carne comum, provavelmente carcinogênico, ligado a câncer de próstata e câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas tem uma explosão hoje. E a pergunta sempre é, por que a Associação Americana de Oncologia não coloca a carne? O lobby é muito forte. Vocês estão vendo o lobby aí da indústria de armas nos Estados Unidos, apesar de tudo, não se faz nada. Não se falou aqui de carne também. Vários oncologistas, não por acaso, não comem carne. Aliás, o Dr. Walter Ville, se forem perguntar, ele ao longo das pesquisas dele se tornou um vegetariano. E ele explica o porquê, né? Porque, por que a Sociedade Americana de Oncologia sempre é feita essa pergunta? Não coloca a carne, apesar da Organização Mundial da Saúde colocar a carne processada, os embutidos, salsichas, linguiças, presuntos, como carcinogênico. Plínio, seus comentários. Bom, parabéns a todos. Meu comentário seria só no sentido da puxar um gancho do Henrique sobre o ômega 3, que seria uma área que eu poderia estar envolvido dentro de uma prática assistencial de anti-inflamação, já que existem algumas recomendações no cenário da terapia nutricional. E aí, os textos que a gente costuma ler a respeito disso são de que a gente deveria ter um estudo mais de farmacogenômica em relação ao ômega 3, linkando ele com as características genéticas do paciente, se ele é um bom respondedor ou não ao ômega 3. A gente sabe que o ômega 3 ele não serve para todo mundo, ele é muito efetivo para alguns. Essa é a minha leitura, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que já tem sobre isso. Acredito que seja pouco e que a gente vai conseguir individualizar mais para quem seria útil a gente recomendar uma dieta mais rica em ômega 3. Você tocou num ponto muito importante, que na realidade, essa generalização de tudo é bom para todo mundo, a gente sabe que geneticamente cada um é diferente. Né? Geneticamente cada um responde a uma farmacologia, a um tratamento diferente. Bom, eu acho que a dosagem, por exemplo, do ômega 3 rate, ver sua fração, ômega 3, ômega 6, os tipos de óleos que você tem, é interessante porque individualiza o seguinte, talvez aquele que esteja no exame com níveis mais baixos, talvez seja o que se beneficia mais. E aquele que já tem nível ótimo, se beneficie menos. O teste genético seria algo interessante, mas não sei se isso está tão disponível, mas a dosagem do ômega 3 rate é algo que não é algo, é muito fácil de dosar, hoje em dia não está muito difícil não. Cláudio, sempre baseado na clínica, mas casos onde jovem com cansaço, idosos que não têm Alzheimer, a gente faz o Mini-Mental, teste das palavras, que não tem Alzheimer ainda. Eu invisto mais na prevenção do que realmente, por exemplo, pessoas que não têm uma justificativa para estar com déficit cognitivo, não é Alzheimer, mas tem um déficit, tem uma alteração. Então essas questões mais sutis, eu investigo sim, só uma dentro, todas as questões do hormônio, como você disse, Cláudio, eu acho muito importante, mas quando a gente falou nutrologia, eu tentei também não ficar só num assunto. Então, me falaram, 30, 40 minutos, eu tentei dar uma pitada de tudo. Eu acho que realmente tem muito assunto só sobre isso e merece com certeza uma aula só sobre esse assunto, né? Eu gostaria de parabenizar a todos, né? Eu acho que é um assunto muito relevante. E, assim, acho que também vale a pena a gente
comentar que existem diversos antioxidantes que a gente tem, né, na alimentação. Hoje em dia fala-se muito sobre a cúrcuma, tem a questão do chá verde também, que tem sido super citado, como alimentos também anti-inflamatórios. E a gente fica muito nesse foco, né, do ômega 3, e tem essas outras alternativas. Mas eu acho que realmente o foco vem dessa questão, se contaminar o mínimo possível, né? Então, dentro de um contexto de alimentação saudável, não só você investir na questão dos alimentos que são anti-inflamatórios, mas os recipientes que você usa em casa para aquecer um alimento, as panelas, né? Tudo que a gente pode evitar aí da contaminação vai contribuir com certeza, né, com a diminuição da incidência. E eu tenho caso de Alzheimer na família, e assim, eu estava até comentando agora com a Paola, que quando a minha avó descobriu que tinha Alzheimer, já se falava isso, acho que na década de 90, da questão da contaminação pelo alumínio. E aí brincaram, né? Nossa, o nome da minha avó era Doroteia. Tainha, a vida inteira adorava raspar a panela de alumínio, e comia na panela e tudo mais. E já tinha esse conceito aí já da contaminação, né? O excesso de alumínio, como um fator que realmente pode contribuir pelo... Então, atualmente fala de cerâmica, né? Que é muito mais cara, mas assim, que é o material mais indicado. Mas assim, panela de vidro, mas que já não tem uma praticidade tão grande, porque é uma panela mais pesada e também muito frágil, então tem panela de cerâmica. Eu não sou da área médica, eu sou escritora, eu escrevi um livro de dieta, então esse para mim é um hobby, né, a nutrição. Então eu queria saber o seguinte, eu cuido do meu marido tem linfedema, tem várias complicações clínicas, e aí eu observei alguma diferença no linfedema dele em relação ao adoçante. Aí eu já perguntei para o clínico dele, e ele falou, não existe estudo nenhum sobre isso, mas eu sou super curiosa e eu gostaria de saber se o senhor conhece alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, quando eu colocava, vamos dizer, o stevia, né? Que agora é a moda, stevia e sucralose, você deixa cair gotas da stevia na pia, ela marca com uma coisa branca, assim, não sai de jeito nenhum. Não tem que tire, nada tira aquilo. Então eu falei, gente, isso não pode ser bom. Não pode ser, porque se na pia eu não consigo tirar, imagina dentro do corpo da pessoa. Né? Olha, entendeu? Tudo que tem industrializado, a gente tem que prestar atenção, você tem razão. Eu recomendo, apesar de não ser tão gostoso, o stevia mesmo. A plantinha é o que eu recomendo, mais do que o sucralose, tá? Eu recomendo o stevia mesmo. Agora, em relação ao inchaço, eu não sei te dizer por que o stevia causa inchaço. Alguém poderia dizer? Também não. A minha recomendação é não usar adoçante, tomar puro, café puro, tudo puro. Eu não estou igual a senhora, não acredito nessas químicas. Quando põe aquilo lá, a senhora falou muito bem. Eu acho que aquilo lá dentro deve fazer um mal danado, é tomar sem adoçante. Só um comentário e um aviso para encerrar. Em relação a chá, eu vou trazer uma colega do grupo do Figo, lá do Henrique Sérgio do Fundão, ela deu uma aula para a gente sobre hepatotoxicidade. O que ela falou mal desses chás de feira que a gente compra para fazer com grave dano hepático por essas contaminações aí, então quem acha que está comprando aquele chazinho na feira, e se for misturado a folha aí que você fuja mesmo, viu? Porque esse chá faz mal. Dia 15 de dezembro, convidar todos, sexta-feira, meio-dia, aqui nesse auditório, nós vamos fechar as sessões todas do ano, todas as sessões do hospital. O assunto vai ser um assunto diferente, vai ser música e medicina. Quem vem falar é o Dr. Pedro Lemos. O Dr. Pedro é talvez um dos mais conhecidos hemodinamicistas do Brasil, é do Instituto do Coração lá da USP, é o chefe do Einstein em São Paulo, passou 4 anos em Roterdã, é um cara super preparado. E toca música muito bem, um hobby profissional, e adora falar de música e medicina. E quem vai fazer os comentários vai ser nada menos, nada mais do que o Gilberto Gil, que ontem confirmou que vem aqui dar uma canja para a gente. Então já estão todos convidados, né? A Letícia, que organiza isso aqui, também agradecer a ela. Essa foi a última sessão da nutrição e comportamento. Rafael, você foi brilhante. Henrique, seus comentários, Jaqueline, também muito bons. E agradecer, uma salva de palmas para vocês.